Fala pessoal, beleza? Retornando aqui, fazer mais um videozinho aí para vocês, tá? Pessoal, dessa vez aqui vamos falar sobre um motor V8. Tô colocando aqui no caso como um Camaro, tá? De 6.2 litros, correto? Imagina esse veículo aí entrou na sua oficina, ele tá ali apresentando aí um problema relacionado ao motor e você ali começa a pensar, o que está acontecendo? Qual que é o caso aqui hipotético? Só para vocês pensar aí e seguir uma linha lógica. Esse veículo aqui ele possui o sensor MAF e o sensor MAP. O sensor MAF ele mede a vazão máxima de ar, certo? Aqui no caso em gramas por segundo. E o sensor MAP ele mede a pressão do ar. O sensor MAP ele fica aqui no coletor de admissão. E o sensor MAF ele fica ali quase na entrada ali da tubulação de admissão de ar, certo? Pessoal, imagina lá você coloca o scanner, vai verificar os dados, você vê ali rotação em marcha lenta, 900 RPM. Pressão do MAP, 400 milibar. MAF, 3 gramas por segundo. Pessoal, nota isso daqui, ó, MAF, 3 gramas por segundo. Se você olhar isso aí no scanner, isso aqui tá bom ou tá ruim? Você não tem um parâmetro de mínimo e um parâmetro de máximo. Então, como eu sei se isso aqui está dentro ou está fora? Se você não tem o costume, você vai... Pô, não gerou nenhum código de falha falando no sensor MAF, então não tem problema no sensor MAF. Agora, pensa bem. Se o sensor MAF ele está posicionado aqui e eu tiver uma entrada de ar falso depois do sensor MAF, vocês concordam que o sensor MAF não vai ler as gramas de ar que estão entrando totalmente, porque vai entrar por aqui uma entrada de ar falso? Correto? Então eu vou ter mais ar dentro do meu motor, mas o sensor MAF ele não vai ler isso daí. Se você fosse calcular, você ia usar uma dessas fórmulas aqui, ó, que é a fórmula da vazão máxima de ar. Então, você ia precisar da densidade do ar, você ia precisar da velocidade do ar e você ia precisar da área da seção do tubo. Você ia pegar ali o diâmetro do tubo e ia usar isso daí no cálculo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês essa calculadora aqui, ó. Essa calculadora aqui você pode colocar algumas variáveis nela. Aqui eu vou colocar 6.2 litros. Estou olhando no scanner lá, a rotação está em média 900 RPM. Estou olhando lá a pressão do coletor de emissão, está dando ali 400 milibar. E a pressão atmosférica local, estou a nível do mar, vou colocar aqui em torno de 1013 milibar. Temperatura do ar, vou colocar aqui uma média aqui de 30 graus. Vamos calcular. E aqui ele me dá alguns parâmetros. Ele me dá a altitude, 2 metros acima do mar, densidade do ar ambiente, eficiência volumétrica, quase 40%, que está em marcha lenta, borboleta parcialmente ali fechada, vazão volumétrica, densidade do ar no coletor e aqui a vazão em massa, 8,4 gramas por segundo. Então essa aqui é uma calculadora aqui que ela pode ajudar aí no diagnóstico. Você insere aqui alguns dados e você tem ali a noção do que o MAF ali tinha que se comportar nesse momento. Vamos fazer aqui algumas alterações. Vamos colocar aqui 3.000 RPM. Vamos falar que a pressão ali foi uma pedalada, né? Eu acelerei até 3.000 RPM. A pressão aqui subiu para 800 no coletor de emissão. A pressão atmosférica é a mesma, a temperatura continua a mesma. Quanto que eu teria aí de MAF nesse momento? Calcular. O meu MAF aqui ele deveria estar marcando 112 gramas por segundo. Tá, imagina que você está ali numa velocidade cruzeiro a 100 km por hora. A rotação ali do motor está em torno ali de, vamos colocar aqui uns 2.500 RPM. Vamos colocar aqui umas 500 gramas de ar. Vamos calcular.
ele estaria aí com uns 36 gramas de massa de ar por segundo. Então você pode mudar aqui as variáveis e ver como que se comporta aí o MAF para essas condições. Vamos colocar aqui um veículo 1.8 em marcha lenta, 950 RPM de marcha lenta, uns 350 de coletor, a pressão atmosférica é a mesma. Agora vamos calcular. Então o motor 1.8, ele deve aí estar com um MAF aí de 1,9 gramas por segundo, quase aí 2 gramas por segundo. Vamos alterar algum parâmetro. Imagina que esse veículo ele saiu a nível do mar, foi para uma região mais alta, certo? E quando você desloca o veículo em altitude, a pressão começa a cair. Vamos falar aqui que você está numa região que a pressão é em torno de 900 milibar. Vamos ver se o MAF aqui vai mudar. Calcular. Então você vê que o MAF para uma região de maior altitude, ele aumenta aqui as gramas por segundo. Então o MAF ele se comporta de uma forma a nível do mar, ele se comporta de outra forma em altitudes diferentes. Bom, pessoal, eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa calculadora. Se você quiser tá recebendo ela, digita aqui nos comentários, eu quero. Aí quando deixar ela certinha, vou até tentar colocar mais algumas variáveis aí, tá? Aí eu mando aqui, ou deixo aqui fixado aqui na descrição do vídeo. Vocês podem estar usando ela aí gratuitamente. Beleza, pessoal? Mais um videozinho aí rápido, menos que 10 minutos. Comentário aí sobre dados do veículo, como que a gente pode fazer o diagnóstico, fazer ali uma linha de raciocínio para chegar ali na causa raiz. Beleza? Fui e até a próxima.